Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Estamos fazendo o compartilhamento do capítulo 5, Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna. E hoje vamos ao verso 16. Peço perdão que eu fiquei uma semana sem gravar a Bhagavad Gita por motivos de saúde, mas estamos de volta aqui com o nosso serviço devocional, oferecido ao Senhor Krishna, oferecida à Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão. E sejam bem-vindos novamente para ouvir, para meditar, para se iluminar com a tocha do conhecimento transcendental, que é a ciência suprema sagrada da alma. Bhagavad Gita como ele é, capítulo 5, verso 16. Quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento pela qual a ignorância é destruída, seu saber revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Om Agyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chakshu Militai Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya Shri Krishna, Jaya Srila Prabhupada, nosso mestre autêntico, nosso Pai Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Então, nesse verso aqui, o conhecimento, ele salva as almas condicionadas que somos nós da ignorância. E seu saber se revela tudo. Então, quando a gente passa a ter o conhecimento transcendental, nosso saber vai sendo revelado. Por quê? Porque nós estamos na ignorância. E quando estamos na ignorância, nós estamos na escuridão. E essa escuridão, ela faz com que nós não atinjamos, nós não vamos chegar nesse objetivo, que é o objetivo de sair dessa ignorância da qual nós vivemos há muito tempo, há muito, de corpos em corpos passados. A alma vem entre corpos passados e aí vai viver o seu karma nesses corpos passados, nesse corpo atual presente. E aí a gente precisa, se quiser, claro, que Deus já livre-arbítrio a todos, buscar esse conhecimento para que esse conhecimento seja revelado. E aí, como o sol ilumina com seus raios maravilhosos, o sol, nós vamos ser iluminados também. Significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Aqueles que se esqueceram de Krishna, com certeza devem estar confusos. Então, todas as pessoas, todas as almas, em corpos condicionados, que esqueceram de Deus, que esqueceram de Krishna, estão em confusão. Mas aqueles que estão em consciência de Krishna, não estão nada atônitos. Ou seja, aquele que tem consciência de Deus, ele vai estar iluminado, ele vai estar nessa luz, embaixo dessa luz que ilumina, porque Krishna é a Suprema Personalidade de Deus e ele vai estar ali segurando a nossa mão quando a gente também quer segurar na mão dele. Então, esse conhecimento acerca de Deus, acerca do Absoluto, é um conhecimento que nos ilumina. O conhecimento é sempre tido em autoestima. E que saber é esse? Pergunta Srila Prabhupada. Conhece conhecimento perfeito quem se rende a Krishna. Como se diz no 7º capítulo do verso 19. Depois de passar por muitos e muitos nascimentos, quando alguém com conhecimento perfeito se rende a Deus, se rende a Krishna, ou quando alcança a consciência de Krishna, tudo lhe é revelado. Então, nesse momento que nós alcançamos a consciência de Deus, todo esse conhecimento ele vai ser revelado e nós vamos ter acesso a esse conhecimento de forma absoluta.
E quando alcançamos a consciência de Krishna, tudo é revelado, assim como durante o dia tudo é revelado pelo sol. O ser vivo se confunde de muitas maneiras. Por exemplo, quando descaradamente se julga ser Deus. Na verdade, ele cai na última armadilha da ignorância. Por quê? Porque, infelizmente, todos nós queremos ser Deus neste mundo material. A primeira vez que eu escutei que a gente quer ser Deus, que veio diretamente da boca auspiciosa, da fala auspiciosa do meu mestre espiritual, falando do mestre espiritual autêntico, Srila Prabhupada, que ele dizia na aula, Srila Prabhupada nos diz que todos que estão aqui neste mundo material querem ser Deus. E por que a gente quer ser Deus? Porque a gente quer mandar, a gente quer controlar, a gente quer se assenhorar, a gente quer se dominar, a gente quer achar que a gente pode tudo. E aí o ser vivo quer ser Deus. E ele diz, se o ser vivo é Deus, como pode se deixar confundir pela ignorância? É muito engraçado, né? Porque é uma coisa tão clara, né? Se a gente quer ser Deus, a gente não pode ser ignorante. E mesmo que a gente queira ser Deus, a gente jamais vai poder chegar ao nível de Deus. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é a bem-aventurança. Então, será que Deus se deixa confundir pela ignorância? Isso é uma pergunta que nosso mestre Srila Prabhupada faz. Claro que não. Sendo assim, a ignorância ou Satã é maior do que Deus. Sendo assim, a ignorância ou Satã é maior do que Deus. Satã no sentido que é uma coisa negativa, né? Essa palavra nos remete a algo negativo. Então, se a gente quer ser maior do que Deus, isso é uma ilusão, né? Não vale nem a pena se aprofundar, porque nós somos filhos de Deus, centelhas divinas, e nós não vamos ser Deus jamais. O verdadeiro conhecimento pode ser obtido de alguém que esteja em completa, perfeita consciência de Krishna, sendo necessária a ajuda de um mestre espiritual. Então, eu mesma tenho um mestre espiritual. E minhas dúvidas são sanadas através das aulas que eu assisto com ele. E dessa forma, a gente vai aprendendo o que é ter consciência de Deus, ter consciência de Krishna. Pois, com essa consciência, na certa, afastará essa ignorância que é Satã, que quer ser maior do que Deus, porque jamais a luz vai ser maior do que a escuridão. Aliás, perdão, jamais a escuridão vai ser maior do que a luz. A luz, ela ilumina todas as frestas, todos os buraquinhos, todos os compartimentos. Quando o sol nasce, vai, né, soprando toda essa energia, exalando toda essa energia. Soprando não, que quem sopra é o vento, vai exalando toda essa energia. Então, quando a gente se abriga no mestre espiritual, a gente se torna consciente de Deus. E a pessoa pode conhecer Deus e sua relação com Deus somente quando ela de fato encontra um representante fidedigno, um mestre espiritual fidedigno. Um representante de Deus jamais afirma ser Deus, embora receba todo o respeito que em geral se presta a Deus, porque ele tem conhecimento acerca de Deus. Então, posso citar o exemplo do meu mestre espiritual, que ele é um mestre espiritual fantástico, maravilhoso, erudito, escritor, poeta, músico. E ele fala de Deus de uma forma espetacular. E nesse processo ele jamais, em nenhum momento eu vi ele se vangloriando, porque ele sabe, porque ele tem erudição, porque ele tem conhecimento. Então, nesse processo aqui, a gente deve aprender a distinção entre Deus e a entidade viva que somos nós. Portanto, o Senhor Krishna afirma que cada ser vivo é uma entidade individual e que o Senhor também é um indivíduo. Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Nós somos a pequena parte dessa suprema personalidade de Deus, as pequenas pessoinhas. E aí a gente quer ser pessoona, né? Aqui falando aqui nessa linguagem, né, incorreta, no sentido de falar pessoona. E a gente quer ser Deus, né? A gente quer controlar, a gente quer... E a gente não pode, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus tem essa possibilidade de ser o eterno controlador de tudo.
De noite, na escuridão, vemos tudo como uma coisa só. Mas de dia, quando o sol aparece, vemos tudo em sua verdadeira identidade. Identidade com individualidade na vida espiritual é conhecimento verdadeiro. Ou seja, você ter a sua individualidade, você buscar a sua identidade em você, querer saber quem é você. E dentro desse processo, na vida espiritual, é o próprio conhecimento verdadeiro que traz esse conhecimento absoluto acerca do absoluto, que é o próprio Deus, e nós somos apenas suas pequenas centelhinhas. Verso 17. Dando continuidade, Karma Yoga em ação, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Verso 17, quando a inteligência, a mente e a fé e o refúgio de alguém estão todos fixos no Supremo. Veja só, inteligência, a mente e a fé. 3 ferramentas importantíssimas. E o refúgio de alguém estão todos fixos no Supremo. Então, através do conhecimento pleno, ele se purifica por completo dos receios. E desse modo prossegue resoluto no caminho da libertação. Então, quando a gente coloca a nossa mente, coloca a nossa inteligência, a nossa fé, e a gente se refugia aos pés de lótus de Deus, sim, porque Deus, sendo uma pessoa, tem pés também, né? Pés supremos, e nós temos pés de almas, pés de almas condicionadas em corpos condicionados, nesse corpo físico humano. Então, quando a gente se purifica de todos esses anártanas nivrites, que são os medos, os anseios, a gente prossegue resoluto nesse caminho de se libertar. Significado Srila Prabhupada. A verdade transcendental suprema é o Senhor Krishna. Todo o Bhagavad Gita gira em torno da declaração de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, quando a gente lê a Bhagavad Gita, quando a gente tem contato com a Bhagavad Gita, a gente vai aprender que o Senhor Krishna é Krishna, a palavra Krishna, palavra transcendental, auspiciosa. Krishna significa o todo atrativo, todo atraente. Então, a palavra Krishna traz essa iluminação para as nossas vidas, para que a gente conheça a suprema personalidade de Deus. E essa personalidade de Deus só vai ser conhecida na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Esta é a verdade, versão toda dessa literatura védica chamada de Bhagavad Gita, a canção do Supremo. Então, vamos dando sequência aqui à leitura. Esta é a versão de toda a literatura védica. Paratattva significa a realidade suprema, que os conhecedores do Supremo compreendem como Brahman, o Criador, o arquiteto universal, Paramatma, a porção de Deus, né, a centelha divina de Deus localizada no coração, toda entidade vivente não só quer dizer ser humano não, tá? Toda entidade vivente, tudo que foi criado por Deus tem energia dele. Paramatma e Bhagavan, que é a própria pessoa suprema. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, é a última palavra sobre o absoluto. Não há nada mais do que isso. O Brahman impessoal, ou seja, a parte impessoal de Deus, as criações de Deus, chamadas de Brahman, também é alicerçada em Deus, em Krishna. Portanto, de todas as maneiras, Krishna é a realidade suprema, ou seja, Isvara, Parama, Krishna, Satchitananda Vrigaha, Nadira, Adi, Govinda, Sarva Karana Karanam. Govinda, o amor de Deus, a causa suprema de todas as coisas, é a causa. Govinda é a causa suprema de todas as causas. Então, só existe Deus e o amor de Deus. Nós temos que batalhar por este amor. A gente tem que voltar para Deus, voltar para o Supremo, trabalhar esse amor, trabalhar essa consciência de Deus, que a gente não tem consciência de Deus, a gente pensa que tem, porque faz uma oração ali, faz uma promessa ali, faz um trabalho ali, faz uma oração ali. Isso é muito pouco. A gente tem que estudar sobre Deus, a gente tem que ter conhecimento, e conhecimento só se adquire nas escrituras sagradas, fazendo grupos de estudo, se associando com as pessoas, e por aí se vai. Então, as pessoas que querem conhecer Deus e querem saber sobre Deus, elas vão se juntar para fazer essa pesquisa e para estudar, ter esse conhecimento acerca do absoluto e buscar colocar a sua mente, a sua inteligência e a sua fé e o seu refúgio estão sempre em Deus, em Krishna. Ou seja, alguém que está em plena consciência de Deus, de Krishna,
Essas pessoas estão sempre em Krishna, ou em outras palavras, sem dúvida purifica-se todos os receios e tem esse acesso a esse conhecimento, né? Por isso que quando a gente começa a falar Bhagavad Gita ou as escrituras sagradas, a gente faz esse mantra. Nasci na mais escura região da ignorância. Este mundo material é um mundo de ignorância. E o meu mestre espiritual abriu a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, né? Então, quem é o meu mestre espiritual que abre, que ilumina a minha consciência, que ilumina a minha ignorância? O próprio conhecimento acerca de Deus. Ele é a tocha desse conhecimento. Então, esse conhecimento perfeito e tudo que se refere a esse conhecimento é um conhecimento que transcende as coisas materiais. Quem é consciente de Deus pode compreender perfeitamente que existe dualidade, ou seja, identidade e individualidade simultânea. Então, eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha vida e eu tenho a minha individualidade. E a minha identidade, que me torna idênticas a outras pessoas, é que eu sou uma alma e os outros também são uma alma. Eu espero que eu esteja explicando corretamente. E, munido desse conhecimento transcendental, pode fazer constante progresso no caminho da libertação. Então, quando você entende que você não é Deus, que você é uma centelha de Deus, então você vai buscar esse conhecimento para que você se aproxime do absoluto. E com esse conhecimento absoluto, você vai abrindo os olhos espirituais, ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, compartilhando sobre Deus. E nesse processo, você vai se iluminando. E com essa iluminação, você vai se libertando desta ignorância. Verso 18. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem com visão equânime um brahmana erudito e cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro, pária. Então aqui ele quer dizer o seguinte, que todo mundo deve ver todo mundo igual. Todas as coisas criadas por Deus têm energia de Deus. Então essas criações de Deus, elas são plausíveis de um engrandecimento divino. E nós, almas em corpos humanos, almas em corpos de um gato, almas em corpos de um cachorro, um elefante, né? Aquele que vive na pobreza, aquele que vive comendo o resto de alimentos, todos são iguais. A identidade é igual, eu sou uma alma espiritual, mas a minha individualidade é diferente. O que é que eu vou fazer com a minha individualidade? Eu vou usar o meu conhecimento para acessar este grande conhecimento, para sair dessa ignorância e me dar essa possibilidade de me libertar deste enredamento material que me deixa preso. Vamos ver o que Srila Prabhupada nos explica no verso 18. Quem é consciente de Krishna não faz nenhuma distinção entre espécies ou castas. Do ponto de vista social, o Brahmana, aquele erudito, aquele estudante erudito, e o pária, aquele que é ignorante, aquele que vive numa vida bem humilde, talvez sejam diferentes do ponto de vista dessas espécies. Um cachorro, uma vaca, um elefante pode ser diferente, mas o transcendentalista, aquele que vê todo mundo com equanimidade, igualdade, não dá nenhuma importância a essa diferença de corpo. Então, isso se deve à relação existente entre eles e o Supremo, pois o Senhor Supremo, por meio de sua porção plenária como Paramatma, porção plenária, as porções plenárias de Deus já é uno, e subdividido em milhões de departamentos para administrar esses mundos, essas galáxias, esses planetas, esses sistemas solares. Nós apenas fazemos parte de um pequeno planetinha azul no sistema solar de nível intermediário. Então, aqui nesse planeta a gente olha e vê variedades de pessoas, de animais, vegetais, de árvores, de rios. Mas a gente tem que entender que tudo tem energia de Deus, que Deus está ali. Sua porção plenária está presente no coração de todos. Está presente numa árvore imóvel, está presente num rio que desce corredeira abaixo, está presente no mar, está presente num gatinho que está aqui deitado na cadeira, está presente em mim, está presente em você que me vê. Então,
Quanto aos corpos nas diferentes castas, ou seja, classes sociais, que ainda existem castas, né, que é outra ignorância. Dividir a sociedade, no próprio Bhagavad Gita foi dividida a sociedade de acordo com a erudição, com seu nível social. Mas nem por isso uma pessoa que está lá embaixo, no nível de um inferiorizado, chamado de Shudra, dentro da filosofia védica, não pode conhecer Deus. Claro que pode, porque Deus está aí para todos. Deus não está aí para uma classe privilegiada de filósofos, eruditos, de pessoas que estudam. Não, não. Deus está aí para habitar o coração de todos e para querer que todos nós nos voltemos para Ele, nos lembremos dEle e deixemos Ele habitar em nosso coração vivamente. Ter um Deus vivo, um Deus prático, um Deus que orienta, um Deus que intui, um Deus que mostra os caminhos a serem seguidos. Então, assim nesse processo, quanto aos corpos nas diferentes caixas ou distintas espécies de vidas, o Senhor é igualmente bondoso com todos, olha aí. Porque Ele trata cada ser vivo como um amigo e se mantém como Paramatma, independente das circunstâncias a que estejam sujeitas as entidades vivas. Então, Ele está sempre ali. Mas aí você não quer saber, você quer saber de fazer coisa errada, você quer saber de se voltar para Ele, Ele está ali. Está deixando você errar, até o dia que você disser, tá bom de erro, eu vou me voltar aqui para meu Deus e vou pedir ajuda a Ele, como Paramatma localizado no meu coração. Então Ele diz aqui, como Paramatma, o Senhor está presente no Párya, no Brahmana, no estudioso. Párya significa o trabalhador braçal, aquele trabalhador que serve a todo mundo. Embora o corpo de um Brahmana estudioso e o do Párya não sejam os mesmos, os corpos são produtos dos diferentes modos qualitativos da natureza material. Então, o corpo é apenas um produto da natureza material. Mas a alma e a superalma estão dentro desses corpos. Deus está no meu coração como Paramatma e eu como Atma, pequeno, menorzinho, estou ali, em consonância com Deus, né? Paramatma, grande alma na pequena alma. E dentro do corpo tem a mesma qualidade espiritual. Por quê? Porque tem almas em todos os corpos. Agora, o que define que a gente tem preconceito, pobre, rico, branco, azul, verde, amarelo, índio, caboclo, são definições materiais. E a gente não pode aceitar essa definição material, porque na realidade nós somos almas espirituais. Então, o fato da alma e da superalma serem qualitativamente semelhantes não as torna iguais em quantidade, pois a alma individual está presente apenas no corpo. Apenas no meu corpo eu estou presente neste momento. Já Deus, Paramatma, grande alma, está presente em tudo e em todos. Então, eis a diferença. Quem tem consciência disso, que está sendo lido, que Deus está em tudo e em todos, tem pleno conhecimento e, por conseguinte, erudito de verdade e tem visão igual. Erudição é isso. É você ver Deus em tudo e em todos, sem subestimar a parte material. Então, nesse processo, as características semelhantes da alma e da superalma são o quê? Elas são conscientes, eternas e bem-aventuradas. A diferença é que a alma individual é consciente dentro da jurisdição limitada do corpo, enquanto a superalma, Deus, é consciente de todos os corpos. Então não adianta você querer esconder nada de Deus, porque Deus está instalado no coração de todos. Deus testemunha, Deus observa tudo em você, Deus controla, Deus permite e Deus desfruta de você. Então escolha o que você tem para mostrar para Deus de melhor. O que você pode melhorar em você para servir mais melhor a Deus. Verso 19, para terminar aqui, 25 minutos. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade, equilíbrio, já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como Brahman, como Criador, e deste modo já estão situados no Brahman, ou seja, na alma. Então, eu sabendo que sou uma alma, eu já sei que a alma não morre. Então, a alma ela vai sobreviver a todas essas temperanças materiais. Por quê? Porque eu já entendi que eu sou uma alma. Então, eu vou viver como uma alma em um corpo material, neste mundo material, com consciência de Deus. Então, a equanimidade na mente é indício de autorrealização. Então, quando você começa a ter uma equanimidade na sua mente, um equilíbrio na sua mente, você já atingiu a autorrealização.
Aqueles que de fato atingirem essa etapa devem ser considerados sujeitos que superaram as condições materiais de nascimento e morte, considerando uma alma condicionada que ainda se identifica com o corpo. Então, se você se identifica com o corpo, você é uma alma condicionada. Mas logo que adquire visão de equanimidade, de equilíbrio, em outras palavras, ela deixa de se sujeitar ao nascer no mundo material e após a morte entra no mundo espiritual, do mundo espiritual. Porque mesmo você saindo desse corpo, se você está com desejo ainda de voltar aqui, você vai habitar o mundo espiritual material, que é onde os espíritas chamam de nosso lar, da colônia nosso lar, um exemplo, né? E lá você vai ser trabalhado de novo para voltar aqui no Sansara, renascer de novo, até você se livrar de todos os seus desejos. Tem desejo material, vai viver voltando, nascendo e renascendo nesse mundo material. Mas se você decide que você não quer mais voltar aqui e que você já compreendeu que você é uma alma e que você precisa habitar locais superiores, planetas superiores, você precisa ir para perto de Deus ou até mesmo voltar para a morada suprema de Deus, você tem que se esforçar em conhecimento, você tem que se esforçar em desapego, você tem que se esforçar em equanimidade, você tem que botar sua inteligência, sua mente, sua fé e seu refúgio fixos em Deus. Então é todo um processo, que não é fácil, de certo, mas também não é impossível, corretamente falando, né? Então o Senhor é perfeito porque não fica atraído nem sente aversão. Em outras palavras, quando a gente entende isso, que Deus está ali e Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio e que você vai fazer do seu livre-arbítrio o que você quiser, aí assim, a entidade viva, ela vai desabrochar, ela vai sair desse plano material e ela vai habitar as outras moradas de Deus. E assim, nesse processo, ela deixa de sujeitar-se a nascer no mundo material e após a morte ela entra nesse mundo espiritual. Ou seja, ela se qualifica para entrar nesse céu espiritual, Sanatana Dharma. Essas pessoas já devem ser consideradas libertas e seus sintomas são descritos abaixo. Então, no próxima quarta-feira, iremos para o verso 20, vamos dando continuidade. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês que me assistem ou não assistem. Deixem seu like, compartilhe sabedoria, assine o canal Iso Espiritualidade e vamos evoluir juntamente, de mãos dadas em direção a Deus. Nós somos almas, nós somos Aham Brahmasmi, nós devemos servir a Deus, amar a Deus sobre tudo, sobre todos e sair desse enredamento material e dessa ignorância material que nos deixa cativos, que nos deixam presos a essa ilusão. De a gente achar que é Deus, que a gente pode fazer o que quiser e que não tem ninguém olhando. Não, isso é ignorância. Então, acenda a tocha do conhecimento transcendental com a Bhagavad Gita, a ciência suprema. Gratidão. Namastê, Hare Krishna.